Júnior, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo? Deixa eu colocar o violão aqui do lado. Vamos bater um papo aqui. Como eu já disse em outros vídeos, eu estou aqui, a fim de ajudar aqueles que querem começar a aprender a tocar violão. Começar a aprender mesmo, que eu digo é do início mesmo, desde o zero. Se você não viu o meu vídeo anterior, você vai perceber lá que eu falei algumas coisas, a respeito da dificuldade, das pessoas encontram, no caminho do aprendizado do violão, e essa dificuldade é justamente aquilo que faz com que as pessoas desistam, de continuar a aprender a tocar o instrumento, Que uma das coisas que você precisa fazer para aprender a tocar violão é justamente esquecer de tocar violão. É isso mesmo, Nossa, Júnior, mas que negócio é esse? Mas que complicado isso. Você está falando que para eu aprender a tocar violão, eu tenho que esquecer que eu quero tocar violão? É isso mesmo. É exatamente isso. Porque o que faz as pessoas desistirem, de continuar treinando, praticando, para aprender a tocar aprender a tocar o instrumento, é justamente o fato de elas não conseguirem diferenciar essas duas etapas. Uma etapa é aquela que você já toca. Outra etapa é aquela que você está aprendendo a tocar. Então, nessa fase de estar aprendendo a tocar, é o momento que você tem que esquecer de que você quer tocar o violão. Porque senão, naquele ansiedade, naquele impulso, de querer tocar o violão rapidamente, você esquece de que antes você precisa aprender. E é justamente nesse interstício, de fases é que a pessoa acaba desistindo. Por quê? Porque se a pessoa vai direto, naquele impulso, naquela ansiedade, eu vou já tocar aqui uma música. Aí ela vai encontrar o quê? Dificuldade, vai encontrar barreiras, e isso vai fazer com que ela pegue, encoste o violão no canto e largue ele lá e desista do processo de aprendizagem do violão. Então esse processo de aprendizagem, ele é muito importante, E eu diria ainda que antes mesmo do processo de aprendizagem, tem uma outra etapa ainda antes, que antecede ainda a aprendizagem. E essa etapa é primordial, é de fundamental importância. Para quê? Para que você consiga seguir com o processo de aprendizagem. E essa etapa anterior, que eu me refiro, é justamente o momento em que você tem que se preparar. Preparar o quê? Você tem que preparar a mente e o ambiente. Exatamente. Agora, o que é preparar a mente e o ambiente? Primeiramente, vamos falar do ambiente. O ambiente que você precisa preparar para... Porque, veja bem, o que você quer é tocar o instrumento. Antes de tocar o instrumento, você precisa aprender. E na hora que você está aprendendo, exatamente nessa hora que você está estudando, praticando, você precisa preparar um ambiente propício para aquilo. Por quê? Se você não faz isso, você vai acabar desfocando, vai acabar desconcentrando, vai acabar fazendo um monte de coisa, e que exatamente isso, vai te separar do processo de aprendizagem. Entende? Como é que eu posso dizer isso para vocês? Encontrar na sua casa um local como esse aqui. Por exemplo, esse aqui que eu estou aqui, na minha casa, é um canto que eu venho aqui, que eu estudo, que eu gravo meus vídeos. É um local que para mim aqui é propício. Você tem que encontrar aí na sua casa ou onde você quer estudar um local propício para você, de maneira que você não se distraia facilmente. Então você em um lugar assim iluminado, arejado, que você consiga ficar tranquilo, de preferência sem interrupções, Então o ambiente ele é muito importante
que você tenha para você poder executar as suas atividades de aprendizagem no violão, né? E agora, com relação à mente, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar a sua mente o quê? É o foco. Você precisa focar naquilo que você está fazendo, né? Assim como para tudo na vida. Qualquer coisa que você vai fazer de diferente na sua vida, você precisa ter foco naquilo, porque se você não tem foco, você facilmente desiste, desanima e vai fazer qualquer outra coisa, vai, sei lá, assistir Netflix, você vai fazer outra coisa. Por quê? Porque você perdeu o foco, né, naquele momento. Então, para que você mantenha o foco, o ambiente é de extremamente importância. Então, quando você está num ambiente propício, né, para você estudar, você consegue se focar naquilo que você está fazendo. Outra coisa, além do ambiente e do foco, é a concentração. Você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. Uma coisa é ter foco, outra coisa é se concentrar naquilo que você está fazendo, né? Então, o ambiente propício faz com que você tenha foco naquilo que você está fazendo, e você tendo foco naquilo que você está fazendo, o que você vai ter que fazer agora? Se concentrar nos exercícios que você vai executar e no estudo que você vai fazer. Então, nessa hora, o que você tem que fazer? Desliga o celular, desliga o notebook, desliga o computador, ou seja, desconecta. Desconecta da internet, desconecta do mundo e se conecta no estudo, ok? Você fazendo isso, você vai estar assim, digamos, não totalmente, mas alguns passos adiante, né, daquilo que você realmente quer, que é tocar o instrumento. Dito tudo isso, você precisa entender o quê? Que também você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras. Eu vou falar duas aqui, que é que quando eu dei as minhas aulas, né, para os meus alunos, era o que eles mais reclamavam, né? É o que eles mais falavam, né? Então, você tendo isso na mente, você sabendo que você vai encontrar essas dificuldades, quando ela chegar, fica mais fácil de você transpor. Entende? Então, agora é diferente de você ser pego de surpresa. Uma dificuldade que você não sabia que ia encontrar pela frente, e e aí aquilo te pega de surpresa, e aí fica realmente mais difícil. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber das dificuldades que vem pela frente. E eu vou falar duas que é a mais corriqueira, né? Digamos assim, né? Uma delas é a dor. Mas dor? Que dor é essa? Literalmente dor. Dor na ponta dos dedos. Essa é uma dificuldade que, para quem está iniciando no violão, todo mundo tem que passar por essa dificuldade, por essa barreira. Então, quando você começa a apertar ali as notas no violão, você vai sentir muita dor na ponta dos dedos, né? E muita gente já desiste ali. Fala, ah, não, isso aqui não dá não, meu dedo dói demais, né? Mas dói por um tempo. O que você precisa saber com relação a isso? É que depois que você toca já, vai treinando, vai sentindo essa dor, vai apertando, continua ali naquela dificuldade, o que acontece? Os seus dedos na ponta vai criar calo, literalmente. Vai ficar meio que endurecido e chega uma hora que você não vai sentir mais dor nenhuma. É bem tranquilo, né? É lógico, né? Ninguém gosta de ficar sentindo dor, mas é uma coisa que todo mundo que quer aprender a tocar o violão vai ter que passar. Então, você sabendo disso, é diferente de você chegar, começar a tocar, e aí você começa a apertar aqui, começa a doer. Nossa, isso tá doendo demais, eu não quero isso não. Agora, uma vez que você já sabe que você vai sentir aquele pouquinho de dor assim na ponta dos dedos, então você já sabe, tá doendo, tal, mas eu vou continuar porque eu sei que isso vai passar. E passa mesmo, ok? Agora, uma outra dificuldade também é na hora de fazer os acordes, né? E executar os acordes exige uma certa
elasticidade na mão. Tem gente que tem a mão muito dura, muito rígida, né? E aí não consegue esticar os dedos para lá e para cá, colocar um para cima, outro para baixo, tá, para poder executar os acordes. E tem as mãos assim muito rígida, muito dura e sente muita dificuldade nessa hora, né? Então, e tem gente que nesse momento já percebe essa dificuldade e fala, eu não consigo, isso não é para mim. Pega o violão, encosta pro canto e larga lá, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Eu digo isso com conhecimento de causa, né? Porque eu já percebi muitos, assim, que eu dei aula e desistiu justamente por causa disso, né? Então, chegava o dia da aula daquele aluno e ele não aparecia. Aí depois eu ligava para ele, pô, você tinha aula, você não apareceu? Ah, mas é que eu tive problema, eu tive dificuldade, meu carro quebrou, eu precisei levar minha namorada, o meu namorado em tal lugar. Começa a aparecer um monte de obstáculos, um monte de desculpa. E isso tudo acontece por quê? Porque as pessoas não entendem as dificuldades que encontram pela frente e também não conseguem, né, focar naquilo que está fazendo. Então, é muito importante, antes mesmo da gente pegar o violão e começar a praticar e começar a estudar, a gente saber, né, dessas coisas, dessas dificuldades. Eu só falei duas, mas eu vou ficar só nelas por enquanto, né? E depois a gente pode conversar mais sobre isso mais para frente. Mas por enquanto, o que é necessário então você saber? Antes de tocar o violão, você precisa passar por um processo de aprendizagem. Depois de passar pelo processo ou melhor dizendo, e antes mesmo do processo de aprendizagem, você precisa saber que você precisa trabalhar mente e ambiente. Ok? Tendo dito essas coisas, vamos então conhecer um instrumento, aquele que vocês querem aprender, né? Deixa eu pegar ele aqui. O violão, ele é um instrumento acústico, né? Em que ele tem algumas partes, né, que é importante a gente saber. Aqui é o corpo do violão. Essa caixa aqui é o corpo dele, né? E que tem essa abertura aqui, que é justamente isso que dá o som no violão. Quando você bate aqui nas cordas, né? É o que faz esse som ficar assim, bom, né? Um som bonito, né? E aqui no corpo do violão tem essa parte aqui, que essa parte aqui é o cavalete, que é onde é fixado as cordas do violão. Essa parte aqui é o braço do violão, que é nessa região aqui, é onde nós executamos os acordes, as escalas e tudo mais. Aqui ficam é o que nós chamamos de tarraxas, né? Nós enrolamos aqui a corda aqui, e nós vamos apertando. E é aqui que nós afinamos o instrumento. A afinação do instrumento a gente faz nessa região aqui. Aqui no braço do violão tem esse ossinho aqui que nós chamamos de pestana. E aqui no braço do violão tem esses espaços aqui, ó, separado por essas risquinhas aqui. Essas risquinhas aqui nós chamamos de traste. Ela tem um saltinho aqui, ó. Ela é um pouco para cima. É justamente para separar uma nota da outra, né? Quando você aperta aqui, ela encosta no traste, então é o que dá uma nota e outra. Ok? E cada espaço desse aqui entre esses trastes, né? Nós chamamos de traste e a risquinha. O espaço chamamos de casa. Beleza? Então, e logicamente, nós temos aqui as cordas do violão, né? E que cada corda dessa, ela tem
um nome, né? E de baixo para cima, nós vamos saber o nome das cordas são exatamente notas, né? Que a corda de baixo para cima é o Mi, o Si, o Sol, o Ré, o Lá e o Mi de novo. Então, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Esse é o nome das cordas. Por que elas têm esse nome, né? Porque elas, sendo tocadas soltas, sem apertar nada aqui, sem digitar nada, sem fazer nada, elas dão exatamente esse som, né? Que é o Mi, o Si, o Sol, o Ré, o Lá e o Mi. Elas começam soltas, elas começam com esses nomes, com essas notas, porque é a partir daí que vem todas as demais notas. Ok? Então, uma vez que nós já conhecemos, né, o instrumento, o violão, a nomenclatura dele, das partes dele, né, essenciais, né, nós vamos então aprender a já fazer o primeiro acorde. O que vocês acham? Legal, né? Mas não se atentem a simplesmente aprender um acorde, né? Existe toda uma estrutura do porquê que aquele acorde é daquela forma, porque ele é formado daquele jeito, né? Porque, né? Nós precisamos entender o que é isso. Porque simplesmente a gente aprender a fazer o acorde, você vai se deparar com músicas por aí você pode ficar incompreensível, né? Em alguns momentos. Agora, quando você sabe o que está acontecendo, então você vai entender o porquê que acontece daquela forma. E a partir daí, a lógica toda é esclarecida, né? E vocês vão perceber também que violão é igual a matemática, né? Você não tem que fazer continha nem nada, mas é como se fosse uma matéria exata. Né? É aquilo e aquilo e acabou. Então, o dó é o dó porque ele é o dó. A mesma coisa do que 2 mais 2 é 4, sabe? Isso não muda. Então, no decorrer dos estudos, isso vai ficar mais claro para vocês. Mas então, vamos aprender a fazer o acorde de dó, dó maior? Para a gente aprender a fazer, já logo assim, de cara, o acorde de dó maior, nós vamos precisar aprender só 3 coisas, né? Vamos aprender a numerar os dedos das mãos, numerar as cordas e também numerar as casas, ok? Então vamos lá, vamos primeiro começar com a mão esquerda. A sua mão esquerda. Mas só um detalhe antes, né? Para você pegar aqui no braço do violão, né? Tá vendo aqui, ó? É como se fosse uma conchinha. Você faz uma conchinha assim na mão, e aí você encaixa no braço do violão. Ok? É isso. E perceba que aqui na frente fica os 4 dedos e o polegar ele fica aqui atrás, né? A posição do polegar aqui atrás vai variar bastante, né? Ele pode ficar aqui em cima, pode ficar aqui embaixo, ou pode ficar aqui no meio também, né? Como é que eu vou saber que o dedo fica em cima, o polegar, né? Como é que eu vou saber se ele fica em cima, embaixo ou no meio? Isso varia de acordo com o que você está fazendo aqui na frente, né? Tem posições que o dedo polegar vai ficar no meio. Tem posições que o dedo polegar vai ficar mais embaixo. Tem posições que o dedo polegar vai ficar aqui em cima. Então, cada execução que você estiver fazendo, não se preocupe em deixar o polegar somente no meio. Não. Ele vai ficar na posição aquela que for mais confortável para você, de acordo com o que você estiver executando aqui na frente. Ok?
ok? Você vai perceber isso. Mas então vamos a numerar agora os dedos das mãos. O polegar, como fica lá atrás, ele não aparece, então nós vamos numerar. Dedo 1, 2, 3 e 4, ok? 1, 2, 3, 4. E também nós vamos numerar as casas. Lembra das casas? Que é esses espaçozinhos aqui, entre os trastes. Então nós vamos numerar desde aqui da pestana em direção ao corpo do violão. Então a casa 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E também nós vamos numerar as cordas. As cordas nós vamos numerar de baixo para cima. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tendo numerado os dedos das mãos, as casas e as cordas, eu vou indicar para vocês agora a posição, né, do dedo na casa e na sua corda correspondente, para a gente já aprender a fazer o acorde de Dó maior, ok? Então você vai pegar primeiramente o dedo 1. Você vai colocar, identificar a casa número 1, tá aqui, certo? Dedo 1, casa 1, e também você vai identificar agora a corda número 2. Lembram? De baixo para cima. 1, 2. Tá aqui. Então, recapitulando, dedo 1, casa 1, corda 2. E aí você aperta ali. Desse jeito, com a ponta do dedo você aperta na posição que foi indicada. E agora, e deixa ali, não tira dali, ok? Então agora você vai pegar o dedo 2, não se preocupe com o polegar, né? Deixa o polegar atrás, deixa à vontade. Então agora você vai pegar o dedo 2, que é esse aqui. Você vai identificar a casa número 2, que está aqui, na corda número 4, aqui. E deixa lá nessa posição. Aperta com a ponta do dedo e deixa lá naquela posição. E aí você vai pegar o dedo número 3, na casa número 3, na corda número 5, aqui. Nessa posição aqui. Então, o dedo 4 você não vai utilizar nesse momento. Então você vai utilizar somente esses 3 dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Certo? Nas casas 1, 2 e 3. E nas cordas 2, 4 e 5. Tá aqui, ó. Veja que o meu polegar, ele está bem para cima. Tem gente que deixa mais para baixo, não tem problema nenhum. Para mim, a posição confortável de fazer esse acorde é dessa forma, com o polegar aqui em cima. E o dedinho, né, que é o dedo número 4, fica aqui. Tendo encontrado essa posição, o que você vai fazer? Procurar apertar as cordas, né? Não é só colocar em cima, você tem que apertar as cordas de encontro ao braço do violão. E ao mesmo tempo que você está apertando as cordas, você tem que procurar fazer com que os dedos não encostem nas outras cordas, na de cima e na de baixo, que nem aqui. O dedo 1 está aqui, ok? Então ele não pode encostar nem na corda de cima e nem na corda de baixo. E tem que ficar apertado, porque o som que tem que sair é esse aqui, ó. Tá vendo? Se você não apertar, o som que sai é esse. Mas não pode, tem que sair esse. E aí, com a posição, você deixa apertado e não encoste nas outras cordas. Aí o som sai limpo, tem que sair limpinho assim, ó.
Esse é o acorde de Dó maior. Agora, por que que não pode encostar nas outras cordas? Porque se você encostar nas outras cordas, ó, mexi só um pouquinho, para encostar nas outras cordas, para vocês verem o som que sai, ó. Já não saiu aquele som de anteriormente. Tá vendo? Agora, se você aperta direitinho, sem encostar nas outras cordas, olha o som que sai. Sai um som limpinho. Esse é o som do acorde de Dó maior, ok? E nos próximos vídeos, né, a gente vai aprender a fazer os outros acordes, nós vamos aprender a fazer as escalas direitinho, as escalas maior, né? Vocês vão perceber que a escala maior, ela é uma única, né? Que é a escala... É que eu não queria entrar muito em nomenclatura para não complicar, né? Porque como você está aprendendo agora, então esses nomes mais complicados a gente pode aprender mais para frente, né? Então, mas a escala maior, nós vamos aprender a escala maior e as escalas menores. As escalas menores são 3, né? São 3 escalas menores que a gente aprende, que é a escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. Basicamente é isso que nós temos que aprender, né? De início, para a gente poder começar a entrar mais a fundo, né? Depois nos acordes, nas tríades, né? Que a gente vai ver mais para frente, ok? Mas então sem muita ansiedade, sem muita afobação, sem ficar, ai, ele não vai ensinar logo. Não se preocupe com isso, né? Se preocupe em pegar o instrumento, né? Se preocupe em colocar ele numa posição que seja confortável para você. Tem gente, né, que põe o violão aqui na perna direita, tem gente que põe o violão aqui na perna esquerda, tem gente que põe ele aqui mais aqui ao centro do corpo. Não importa. O que importa é você colocar o violão de uma maneira que seja confortável para você. Você tem que se sentir confortável. A hora que você pegar o violão e colocar ele aqui para tocar, você tem que estar confortável. É isso que importa. Se está aqui, se está aqui, não se apegue a isso não. Do mesmo jeito, na hora de fazer o acorde, da mesma forma. Tem gente que se apega, achar que o polegar tem que estar sempre aqui no meio, atrás aqui. Não tem que estar sempre no meio aí. Tem que estar numa posição que seja confortável para fazer, de acordo com o que você está executando aqui na frente. O acorde está aqui. Agora, por exemplo, se eu vou fazer, por exemplo, a escala, uma escala maior aqui, né, pode ser o de Dó também, né, a escala de Dó maior. Veja que eu tenho que ficar com os dedos um pouquinho mais reto. Então, não dá para ficar com o polegar aqui em cima. Fica mais difícil. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar ele atrás de uma maneira que eu me sinta confortável. E aí eu vou fazer a escala de Dó maior. Pronto. Fiz a escala de Dó maior, o polegar ficou numa posição que ficou confortável para mim e eu executei a escala tranquilamente. É isso que nós temos que trabalhar agora, né? Com muita tranquilidade. E aí, mais para frente, eu vou gravar mais vídeos e nós vamos aprender a fazer novos acordes, ok? Por enquanto a gente fica por aqui. Abraço e até o próximo vídeo.